hoje eu tô aqui pra trazer de volta um dos quadros de maior sucesso do canal Abelhando Mundo Afora, a Enciclopédia das Abelhas Nativas Sem Ferrão, onde a gente vai abordar uma espécie de abelha nativa por vídeo, explicando tudo sobre ela e a sua criação pra vocês que estão iniciando no universo das abelhas nativas sem ferrão e querem começar do jeito certo, com segurança e os melhores resultados. E no vídeo de hoje não poderíamos começar de um jeito diferente. Eu vou falar sobre uma das abelhas sem ferrão mais criadas e talvez mais especiais de todo o Brasil e até de toda a América do Sul. Então sejam muito bem-vindos ao guia completo para a criação da abelha jataí. E para facilitar o seu entendimento sobre a abelha jataí, todas as informações que a gente vai passar nesse vídeo, a gente dividiu ele em alguns tópicos principais e a gente vai falando sobre esses tópicos. E se você quiser, pode ir anotando as informações de forma mais facilitada ou voltar no vídeo depois no tópico que você perdeu e reassistir esse tópico para absorver o máximo de informações. E se você gostou já do tema que a gente trouxe para esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal para mostrar pra gente que esse conteúdo é um conteúdo de valor e, é claro, para você acompanhar cada vez mais conteúdos como esse. Afinal, esse é só o primeiro vídeo da Enciclopédia das Abelhas Nativas Sem Ferrão, que já conta com a abelha mandaçaia, a abelha tubuna, agora um remake do vídeo da abelha jataí, e vai vir mais outras espécies como mirim, iraí, frias vermelhitas e muitas outras dentro desse universo fantástico das abelhas nativas. E para não perder nenhum desses vídeos, ó, é só clicar no botãozinho vermelhinho que tá ali embaixo, tá? Vai correndo agora, eu dou uns 5 segundos para você clicar on. Clicou? Tá inscrito? Então pronto, a gente pode seguir com o guia completo da abelha jataí. O nome jataí tem origem no tupi-guarani antigo, a língua falada por uma das tribos, um dos agrupamentos indígenas de maior amplitude do Brasil antes do período colonial. E ela tem origem de uma palavra descrita pelos tupis como iati. Então esse nome Iati, na tradução para o português, ele foi chamado então de jataí. Mas a origem do nome jataí, então, tem origem com os povos indígenas brasileiros, que realmente foram os povos que iniciaram a meliponicultura aqui no nosso país, a meliponicultura brasileira. E além do nome popular jataí, a abelha jataí tem outros nomes populares espalhados por todo o Brasil. Afinal, é uma abelha de uma ocorrência muito ampla e cada região dá um nome popular diferente. Dentre eles temos os seguintes nomes populares para abelha jataí: jataí amarela, abelha ouro, abelha mirim, mosquitinha, mosquitinho amarela, sete portas, abelha de botas, abelha jati, minguinho, entre muitos outros nomes populares. E é justamente por essa grande quantidade de nomes populares que a gente tem que se referir à abelha jataí e todas as outras espécies de abelha sem ferrão, principalmente pelo nome científico, que no caso da jataí é Tetragonisca. O gênero Tetragonisca, que é o gênero da jataí, ele é compreendido por 3 diferentes espécies que têm ocorrência aqui no Brasil: a Tetragonisca angústula, Tetragonisca fiebrige e a jataí acriana, Tetragonisca weirauchi. E além dessas 3, uma espécie fora do Brasil que é chamada de Tetragonisca bushwaldi. A abelha jataí, ela é um inseto pertencente à grande ordem dos insetos chamada de Hymenoptera. Os Hymenoptera, eles são compostos por 3 principais agrupamentos de insetos ou tipos de insetos, que são as abelhas, as vespas e marimbondos e as formigas. Abaixo da ordem a gente tem então a família. A família cuja jataí pertence é a família Apidae, a grande família das abelhas, incluindo as abelhas solitárias, as abelhas grandonas, que são as estilocopa, né, as mamangavas, as abelhas das orquídeas, que são as abelhas metalizadas, as abelhas com ferrão eusociais, que são as Apis mellifera, e também as abelhas nativas. E para facilitar na classificação da abelha jataí, ela pertence a uma subfamília chamada Apinae. Nessa subfamília, a gente tem uma filtragem para apenas as abelhas que possuem corbículas, que são essas perninhas modificadas que carregam o pólen para suas colônias. A tribo cuja qual jataí pertence é chamada de tribo Meliponine. É a tribo que está agrupada todas as espécies de abelhas nativas sem ferrão,
do Brasil e abelhas sem ferrão de outros países do mundo, que estão dentro da faixa pantropical, que é essa faixa que você tá vendo, a faixa de ocorrência das espécies de abelhas sem ferrão no mundo todo, incluindo no continente africano, na Oceania, ali na Indonésia, Índia, China e também aqui na América do Sul, incluindo o Brasil e outros países da nossa América do Sul. E saindo da tribo, a gente parte então pro gênero. No caso da jataí, ela é pertencente ao gênero Tetragonisca, um gênero composto de 4 espécies no total. 3 delas estão ocorrendo aqui no Brasil e uma delas é uma espécie estrangeira. Começando com as 3 espécies do Brasil, a gente tem primeiro a Tetragonisca angustula, que a ocorrência é de basicamente todos os estados do Brasil, com exceção do Rio Grande do Norte e Piauí, que ou por terem poucas pesquisas ou por terem pouca ocorrência dessa espécie, ainda não foi documentado a ocorrência dessa espécie de jataí nesses estados. E fora do Brasil, essa espécie de jataí pode ocorrer na Venezuela, Colômbia, no Paraguai, na Bolívia, no Peru, na Argentina e também outros países um pouquinho mais pra cima, como o Equador e o Panamá. A segunda espécie é a Tetragonisca fiebrige, que ocorre principalmente no sul do Brasil, mas também nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. E fora do Brasil, essa espécie ocorre também na Bolívia, no Paraguai e na Argentina. E a terceira e última espécie brasileira é chamada cientificamente de Tetragonisca weirauchi ou jataí acriana, por ocorrer principalmente no estado do Acre, mas também em Rondônia e Mato Grosso. E além desses estados, fora do Brasil, ela pode ocorrer tanto no Peru quanto na Bolívia também. E por último, mas não menos importante, a gente tem uma espécie pertencente ao gênero Tetragonisca que ocorre fora do Brasil, uma abelha estrangeira chamada cientificamente de Tetragonisca bushwaldi. Essa espécie ocorre no Equador, no Panamá e também no arquipélago de Galápagos. Olha só, a gente tem uma espécie de jataí ocorrendo lá junto com as tartarugas de Galápagos, que é um local, né, uma área pertencente ao país do Equador. Para facilitar a identificação de vocês, a gente vai abordar um pouquinho mais sobre a morfologia da abelha jataí, começando com o tamanho dela. A jataí é uma abelha pertencente ao grande grupo das abelhas sem ferrão de pequeno porte. Ela não passa muito dos 4 ou 5 milímetros de comprimento, sendo considerada assim uma abelhinha de pequeno porte quando a gente compara com as grandonas melíponas, também pertencentes ao grande grupo das abelhas sem ferrão. Ela tem uma aparência que a gente chama cientificamente de esguia, traduzindo uma aparência mais magrinha. Ela pertence ao agrupamento popular dentre os meliponicultores chamado de trigoniformes, que são todas as abelhas sem ferrão que têm formato de trigona, como a jataí, a iraí, as mirins e as próprias espécies do gênero trigona, como a irapuã, Trigona spinipes, ou a guaxupé, a Trigonia linata, por exemplo. A jataí é uma abelhinha muito característica. Ela tem uma coloração predominantemente amarelada, olhos esverdeados para as 3 espécies que ocorrem no Brasil e podem apresentar as corbículas de coloração mais escura, como no caso da Tetragonisca angustula, que tem as corbículas amarronzado bem intenso. Só essas características já fica fácil de identificar a jataí pela morfologia. Uma abelha com corpo magrinho, predominantemente amarela, parece um mosquitinho voando, né? Tem esse formato de mosquito, com o abdômen, né, retinho junto com o tórax e a cabeça, e as pernas traseiras, né, essas pernas maiores penduradas, dando essa aparência, esse aspecto de mosquito voando. Viu uma abelhinha dessa com 4 ou 5 milímetros de comprimento, pode ter quase certeza que se trata então de uma abelhinha jataí. Mas vale lembrar que a coloração dela pode variar de acordo com a espécie, como por exemplo no caso da Tetragonisca fiebrige, que pode ser um pouco mais amarelada quando comparada à Tetragonisca angustula. Para diferenciar essas duas espécies, a gente usa uma estrutura na morfologia da abelha chamada de mesipisterno. É essa bolinha que você tá vendo aí que fica logo após a junção da asa com o tórax da abelha. No caso da Tetragonisca angustula, o mesipisterno é de coloração escura, amarronzada, e no caso da Tetragonisca fiebrige, o mesipisterno tem uma coloração mais amarelada. Por isso que, no geral, a fiebrige parece ser um pouco mais amarela do que a angustula, por conta dessas pequenas diferenciações. Já a terceira espécie que ocorre no Brasil, a Tetragonisca weirauchi, a jataí acriana, ela pode ser um pouco mais escura do que as outras duas e vai diferir bastante delas, principalmente pelas características de nidificação, de construção dos seus ninhos, que é um ninho externo formado aí por essa cúpula de própolis e de cerume, um ninho bem diferente das outras duas que constroem ninhos dentro de cavidades e não de forma externa como a jataí acriana, o que já facilita bastante a diferenciação dela.
Diferente do ninho das abelhas europeias com ferrão, o ninho das abelhas de Jataí segue uma conformação muito parecida do que é o ninho das outras abelhas sem ferrão. Ela tem discos de cria em formato horizontal e não favos verticais de cria, como no caso das abelhas com ferrão, e deposita o seu alimento, armazena o seu alimento em potes de alimento também dispostos de forma horizontal e não em favos de alimento dispostos em forma vertical, como o ninho das abelhas com ferrão. Essa que vocês estão vendo na tela é a conformação natural de um ninho de abelhas Jataí, no que se encontra aí em troncos de árvores, que é um dos habitats naturais mais encontrados das colônias de Jataí fora do ambiente urbano. Então a gente tem ali, começando com as estruturas da entrada, o pito de entrada da colônia de Jataí, que é a principal estrutura de reconhecimento das abelhas operárias daquela colônia e também de defesa deste ninho contra outros invasores. O pito de entrada é esse tubinho branco composto de cera pura, no caso das colônias de Jataí, e pode ter aí alguma mistura com própolis ou resinas vegetais também. Ele tem esses pequenos orifícios que servem para deixar ele mais flexível e trabalhável, manuseável pelas abelhas que vão fazer essa manutenção aí diária no pito de entrada. Seguindo pelo pito de entrada e adentrando ao ninho das abelhas nativas, a gente tem logo depois do pito de entrada uma estrutura chamada de túnel de ingresso. Esse túnel de ingresso ele pode ter desde 10 ou 15 centímetros nas jataís até mais de 1 metro se essa colônia estiver nidificando em um tronco de árvore. O túnel de ingresso ele serve tanto para desviar o local do ninho do local de entrada da colônia, quanto para proteger este ninho. É durante o túnel de ingresso, dentro dele, que vão ficar várias operárias responsáveis pela guarda das colônias das abelhas sem ferrão. E caso esse ninho seja invadido por algum inimigo natural, é nesse túnel de ingresso que as operárias vão batalhar com ele para que ele não chegue até as estruturas do ninho. Passando o pito de entrada, a gente chega então, propriamente dito, no ninho das abelhas nativas sem ferrão, onde tem as estruturas de cria, onde a rainha fica na maior parte do seu tempo. O ninho das jataís é composto pelas células de cria normais de operárias, que são essas células pequenininhas, e as células reais, que podem ser construídas em momentos de enxameação ou quando há necessidade do surgimento de uma rainha. Afinal, dentro das células reais vai ser originada a rainha das colônias de Jataí. O conjunto dessas células de cria vai formar o que a gente chama de discos de cria das colônias de Jataí, que são essas bolachas grandonas sobrepostas uma sobre a outra, com o espaço necessário apenas do trânsito das abelhas e da rainha para fazer a manutenção e também para se esconder caso algum inimigo natural acabe abrindo o ninho para ver ou para fiscalizar, no caso de nós humanos, ou até para predar essa colônia no caso de outros inimigos naturais. Os discos de cria são construídos sempre do centro para as bordas e são dispostos um sobre o outro, como a gente viu. E é justamente por isso que a ordem de nascimento dos discos de cria sempre começa do centro para as bordas, porque é a partir do centro que a rainha começa a botar, logo é a célula do centro que vai começar a eclodir, a abrir, e a abelha vai começar a nascer. Por isso que quando a gente tem um disco maduro, um disco que está nascente, onde as abelhas estão saindo, a gente chama de disco coroado, porque o centro dele sempre vai ter um buraco aberto de onde as abelhas já saíram e vão sucessivamente eclodindo à medida que vai chegando à borda dos discos de cria. E por falar em disco maduro, dentro das colônias de Jataí, assim como para outras colônias de abelhas sem ferrão que constroem discos de cria, a gente tem dois principais classificações ou características do disco de cria. É quando ele está maduro, o disco já nascente, ele tem uma coloração um pouco mais clara, um amarelo bem clarinho, lembrando palha mesmo, essa cor de palha, justamente porque o cerume que envolve a célula de cria ele já foi retirado em grande parte para facilitar o nascimento, a eclosão da abelha que está lá dentro. E a gente tem os discos verdes, que normalmente são discos mais escuros, justamente por conter uma quantidade maior de material em volta da célula de cerume que tem uma coloração já mais escura. Por isso os discos verdes têm essa coloração ligeiramente mais escura, mais amarronzada, e os discos maduros essa coloração ligeiramente mais clara, mais amarelada. Saindo da região do ninho, nas periferias dos discos de cria, a gente tem uma estrutura muito importante para os ninhos de Jataí, chamado de invólucro. O invólucro são essas pequenas folhinhas de cera que são responsáveis por proteger o ninho, mas principalmente por manter a temperatura desse ninho equilibrada. No caso das jataís, precisa ficar sempre em torno de 30 a 32 graus
graus, para que os ovos que a rainha botou nas células de cria dos discos verdes consigam ter uma boa viabilidade. Assim como os ovos de galinha, os ovos das abelhas também precisam de uma temperatura ideal para conseguir eclodir e as larvas conseguirem se desenvolver. Se tiver muito frio ou muito quente dentro desse invólucro na região do ninho, isso pode afetar a taxa de nascimento dessas abelhas posteriormente. E saindo do invólucro para as periferias do ninho propriamente dito, a gente tem então as reservas alimentares, que são o grupo dos potes de alimento onde as abelhas jataís vão armazenar o seu pólen e vão armazenar o mel que foi produzido em excesso, que é justamente o excedente de produção armazenado para os momentos de necessidade, como por exemplo o inverno e outono, onde as floradas diminuem e elas precisam utilizar esses recursos para manter a colônia sobrevivendo até a próxima temporada produtiva. E ainda dentro dessa reserva alimentar, a gente tem dois diferentes tipos de potes, principalmente quando se trata do armazenamento de mel, que são os potes abertos e os potes fechados. Os potes abertos, eles são utilizados para preencher com o mel jovem ou também mel verde, que a gente chama. É o mel recém-chegado na colônia que ainda vai passar pelo processo de fermentação e maturação natural dos méis de abelhas nativas sem ferrão. E a gente tem, em contrapartida, os potes já fechados, que são potes de méis que já passaram pelo processo de fermentação, já zerou a produção de gases, justamente por isso que não precisa mais do orifício aberto para expulsão de gases, e já pode ser fechado para então ser maturado em contato com as resinas vegetais que compõem aquele pote de alimento, que é justamente o que confere ao mel de jataí propriedades medicinais impressionantes. Olha só que incrível. E olha, ainda não acabou. Dentro dos ninhos naturais de abelhas jataís, a gente tem mais duas estruturas. Uma que fica sobre o ninho, limitando a área superior do ninho, e uma que fica embaixo do ninho, limitando a área inferior desse ninho, nos troncos de árvore, por exemplo, que a gente chama de batume superior, que normalmente ele é íntegro, sem nenhum orifício, para proteger esse ninho de inimigos naturais que possam entrar e para evitar que a água que caia de cima do tronco entre nessa colônia. E embaixo a gente tem o batume inferior, que é um batume crivado, ou seja, ele é cheio de pequenos orifícios, justamente para facilitar a drenagem de qualquer água que entre pelo pito de entrada ou até mesmo que escorra pelo batume superior e que possa se acumular lá embaixo. Esse batume crivado, além de proteger dos inimigos naturais, também tem essa função de drenagem da água em excesso do ninho. O surgimento de um novo ninho de jataí, ele segue o padrão para as outras espécies de abelha sem ferrão. O novo ninho sempre surge a partir de uma enxameação, que é o nome dado às divisões naturais das colônias de abelhas jataí instaladas por perto da gente. Então, sempre que acontece uma enxameação, um novo ninho vai ser construído e tem a possibilidade de ser viabilizado, ou seja, de formar uma rainha e iniciar o processo de desenvolvimento de um ninho propriamente dito. A enxameação começa a partir do momento que a colônia matriz que se encontra na nossa região, alguma colônia muito bem desenvolvida próximo da gente, chega no seu limite de desenvolvimento e de ocupação do oco que ela tem ali disponível para a construção do seu ninho. Ou seja, se você tem uma colônia num bloco de muro aí da sua casa, ela tem aquele limite do espaço do orifício do bloco do muro para desenvolver o seu ninho. Quando ela ocupa esse espaço, ela não para de crescer, ela precisa se multiplicar para liberar espaço e continuar se desenvolvendo. Uma colônia de abelha sem ferrão, incluindo a jataí, não para o seu desenvolvimento. É aí que surge a enxameação e é por isso que esse processo é tão importante. No início da enxameação, uma abelha muito importante de dentro das colônias de abelhas nativas, das divisões de trabalho presentes, sai deste ninho em busca de ocos propícios para a construção de um novo ninho. Essa abelha é chamada de abelha escoteira ou abelha pioneira, como a gente vai ver daqui a pouquinho nas castas dessa colônia. Essa abelha escoteira, quando encontra um oco que é propício para a construção de ninho, que tem uma boa termorregulação, um oco protegido, que não tem sol batendo direto, que a chuva não bate direto, que tem um tamanho bom, que está numa altura boa, então ela retorna para a colônia, informa a rainha, informa as outras abelhas e vai iniciar então o processo de preparação desse oco. Vai um grupo de operárias todos os dias, levando cera, levando mel, levando pólen, vão preparando as estruturas iniciais que esse ninho precisa para receber uma nova rainha e vão já enchendo de provisões esse ninho, construindo potes, enchendo eles de mel, enchendo eles de pólen, para que essa nova colônia tenha o alimento necessário
necessária inicialmente para conseguir se desenvolver. Depois de pronto, essas operárias vão voltar à colônia e vão retornar ao ninho em grupo junto com uma princesa ou uma rainha virgem. Esse grupo de operárias com a princesa, quando chega nessa colônia, ocupa definitivamente esse ninho e inicia o processo de reprodução dessa princesa. Depois de alguns dias, depois de já bem alimentada e depois que ela já dispersou os feromônios de reprodução e as operárias auxiliaram nessa dispersão, os machos já foram atraídos e estão aguardando a saída da princesa em volta da isca, e é quando formam essas imagens aí que a gente pode ver de um monte de abelhas parado em volta das nossas iscas pet ou em volta de colônias de jataí que estão trocando de rainha. Esses são justamente os machos aguardando pela saída da princesa para realizar o que a gente chama de voo nupcial. E é justamente quando acontece o voo nupcial que essa princesa sai da colônia, copula com um ou alguns desses machos e retorna para a colônia já fecundada. Depois dessa fecundação, alguns dias depois, ela já vai ter adquirido esse grande abdômen, que é o abdômen fisogástrico das rainhas já fecundadas, onde ficam todos os ovos em desenvolvimento, onde estão os óvulos que ainda não foram fecundados e que depois darão origem aí a novas larvas e novas abelhas durante todo o processo reprodutivo de postura dessa rainha. Depois de eleita então uma rainha fisogástrica já fecundada, as operárias vão iniciar a construção das primeiras células de cria, o aprovisionamento, que é a colocação de alimento nessas células, e a rainha então vai iniciar a postura dela, dando origem a uma nova colônia de abelhas jataí. Então é assim que surgem os ninhos de abelha jataí e da maioria das outras espécies de abelhas sem ferrão. E a partir do surgimento desse ninho, o desenvolvimento dele vai acompanhar a sazonalidade do ano. Para regiões quentes e secas, as colônias sempre estarão em grande desenvolvimento na época de chuva, que é justamente quando as plantas estão florindo em maior abundância, oferecendo bastante alimento para as colônias e, consequentemente, quanto mais alimento tem, mais desenvolvimento elas vão ter. Já para os estados da região centro-oeste, sul e sudeste, o desenvolvimento das colônias de jataí vai acompanhar as estações do ano. Durante as estações de florada, primavera e verão, essas colônias estarão se desenvolvendo muito e enxameando, se multiplicando bastante. Já durante o outono e inverno é quando as colônias entram em um período de reclusão, justamente por falta de alimentação ou escassez de alimento na natureza e por conta da diminuição das temperaturas, que faz com que elas gastem muitos recursos. Então é um período sempre complicado para as colônias de jataí. De jataí, como as outras colônias de abelhas com ferrão, as europeias e abelhas sem ferrão, são colônias eusociais, ou seja, elas têm um alto grau de organização social quando comparado a outros insetos. A eusocialidade ela está presente apenas em alguns grupos de insetos, como no caso dos himenópteras, as formigas, as vespas em alguns casos, com exceção das vespas solitárias, e as abelhas que têm grupos de indivíduos, as abelhas que constroem colônias, como as abelhas com ferrão e as abelhas sem ferrão nativas do Brasil. Essa eusocialidade, ela exige que essa colônia seja extremamente organizada. E essa organização tem diferença não apenas no tipo de abelha que nasce, mas também nas tarefas que essa abelha vai cumprir ao longo da sua vida. No caso das colônias de jataí, por exemplo, a gente tem 3 principais castas dentro de um ninho: as operárias, os zangões e a casta real, com as princesas ainda não copuladas e as rainhas fisogástricas já fecundadas. As operárias de jataí têm um corpo bem alongado quando comparado aos zangões, como vocês podem ver aí na tela. Elas têm uma mandíbula, uma cabeça um pouco maior e o abdômen bem grandão, um pouco diferente dos zangões. Aí a gente pode diferenciar os dois justamente por essas estruturas principais, tá? A operária tem um abdômen um pouco maior e uma mandíbula maior porque ela tem mais uso dessas estruturas do que o zangão. Por isso mesmo é fácil de diferenciar os dois quando a gente encontra aí na colônia de jataí ou no exterior de uma escapete em enxameação. A casta das operárias ou obreiras é a casta responsável basicamente por toda a construção, por toda a manutenção do ninho. São elas que vão realizar os trabalhos de limpeza, construção de célula, aprovisionamento, os trabalhos de defesa do ninho, coleta de alimento, auxílio da rainha, basicamente todas as funções, com exceção da postura de ovos viáveis, que são os ovos que vão dar origem a novas abelhas operárias, são responsabilidade da casta das operárias, ou seja, uma das castas que mais trabalha dentro dos ninhos de abelha sem ferrão. As
operárias vão realizar diferentes trabalhos ao longo da sua vida, sendo divididos por duas características principais: os trabalhos internos, na primeira metade da vida dela, que é em torno de 20 ou 25 dias, e os trabalhos externos, que é da segunda metade da vida delas, com as abelhas mais experientes, que são os outros 20 ou 25 dias, totalizando em torno de 45 a 50 dias, que é a média de tempo de vida de uma operária. As funções da operária, elas são determinadas com base na experiência e na idade dessa operária. Ela começa logo após que nasce com a função de nutriz. Ela auxilia no nascimento das outras abelhas operárias dessa colônia, sendo responsável aí por cuidados e alimentação dessas abelhas jovens, que também pode ser chamada de babá. Depois ela passa a realizar alguns trabalhos de cerume, manutenção de invólucro, manutenção de potes de alimento, manutenção em geral do cerume, das estruturas de construção desse ninho. Depois ela passa para construção e para o aprovisionamento, ou seja, colocação de provisões de alimentação dentro das células de cria, acompanhando o trabalho de postura da rainha. Depois ela passa para um cargo ainda mais importante nos trabalhos de postura da rainha, que é acompanhar e alimentar a rainha durante a ovoposição. Essa alimentação é realizada tanto com uma substância proteica, que é tomada como base o pólen, algumas enzimas salivares das abelhas, quanto com ovos tróficos, que são ovos alimentares botados na célula de cria antes da rainha fazer a sua postura. Então, quando a célula já está cheia de alimento antes da rainha botar, uma operária pode vir depositar o seu ovo, um ovo não fecundado, não dará origem a outras operárias, pode ser que dê origem a machos apenas. A rainha vai vir consumir esse ovo, que vai dar uma dose de proteína necessária para ela continuar produzindo ovos, e depois vai realizar a postura do ovo fecundado dela, que é o ovo que dará origem a outras operárias, para que essa célula então seja fechada e inicie o processo de desenvolvimento de uma nova abelha. E depois disso ela passa por alguns outros trabalhos internos até atingir a metade da vida dela, como a limpeza da colônia e o recebimento e processamento do néctar que chega externo, até colocá-los nos potes de alimento então para o surgimento do mel dentro das colônias de abelhas sem ferrão. Depois de passado então toda a metade da vida dela, ela começa a realizar os trabalhos externos, já que ela já adquiriu mais experiência. E nos trabalhos externos, as operárias de Jataí, elas têm três principais funções. Elas podem ser guardas da colônia, que são operárias que têm um tamanho um pouco maior do que as outras operárias que fazem outras funções. Aí nessa imagem a gente consegue ver, né, quase que se cria uma subcasta, que são essas subcastas das guardas de elite, que tem uma mandíbula maior justamente por ter mais força para a defesa desse ninho. Ela pode ser uma campeira, uma abelha responsável por coleta de alimento, né, por trazer o pólen e o néctar do campo para dentro das colônias, ou uma abelha pioneira ou escoteira. A abelha é responsável por sair em busca de novos ocos para a construção de ninho. Saindo da casta das operárias, a gente entra na casta dos machos ou zangões. Como a gente viu, os zangões têm algumas diferenças para as operárias, que facilita a identificação deles, mas o que difere bastante os zangões das operárias é com relação ao trabalho que eles realizam. Os zangões, dentro das colônias de abelhas sem ferrão, não têm muitas funções, podendo ser empregados apenas para a manutenção da lixeira da colônia e algumas outras pequenas funções, mas de fato a principal função dos zangões é basicamente a função reprodutiva no universo das abelhas de Jataí e também das outras espécies de abelhas sem ferrão. E por fim a gente tem a casta real, que é a casta composta pelas rainhas virgens, as princesas e as rainhas fisogástricas já fecundadas. A casta real, no caso das colônias de abelhas trigoniformes, como é o caso da Jataí, por exemplo, ela difere bastante da casta das operárias, tanto em tamanho quanto em formato corporal. As princesas e as rainhas têm um tamanho corporal que é quase o dobro do tamanho de uma operária de Jataí, podendo chegar a 10 ou até mesmo 11 milímetros de comprimento após serem fecundadas. As rainhas de Jataí podem botar até 50 ovos por dia e em geral realizam apenas um voo durante toda a sua vida, que é justamente o voo pro acasalamento, chamado então de voo nupcial. E a casta real tem basicamente duas principais funções nos ninhos de abelhas nativas sem ferrão: a reprodução desse ninho, que é o surgimento de outras abelhas, zangões, princesas e outras operárias, e o controle ou comando do ninho, que é feito com base nos feromônios, que são essas substâncias odoríferas bem voláteis que fazem com que essas abelhas sejam pertencentes ao grupo dos insetos eusociais. Afinal, não teria como ter uma colônia organizada sem que houvesse comunicação entre esses insetos, que é feita justamente com base nos feromônios, como é o caso das formigas, dos cupins, das abelhas e também das colônias de vespas eusociais. Quando as
assunto é alimentação, a jataí é uma das espécies mais generalistas que eu conheço, ou seja, ela busca alimento numa gama gigantesca de plantas. Basicamente não passa fome, come de tudo. Desde as pequenas plantinhas ela coleta seu alimento, plantas que a gente nem acredita que tenham flores, até as grandes árvores que elas conseguem alcançar para coleta tanto do néctar quanto do pólen, ou até mesmo das resinas vegetais que elas utilizam para a construção das suas colônias. Em algumas pesquisas ficou comprovado que elas visitam mais de 400 espécies de plantas com uma grande frequência para a coleta do seu alimento. E para facilitar para vocês que querem ter colônias de jataí, querem trazer o alimento correto delas, eu vou falar as principais famílias botânicas e alguns exemplos de espécies de plantas que a jataí visitou com mais frequência e que ela gosta mais para a coleta de alimento, para que você possa trazer por perto e plantar aí perto de você e alimentar as suas próprias ou as suas próximas e futuras colônias de jataí. A primeira família botânica muito visitada pela jataí para a coleta do seu alimento foi a família Anacardiaceae, que é uma família composta por espécies como a aroeira vermelha, a mangueira, o cajueiro e o pau-pombo, onde todas foram muito visitadas para a coleta principalmente do néctar nas colônias de jataí. Depois a gente tem a família Acanthaceae, com a Ruellia, Thunbergia e Justicia sendo as principais espécies visitadas pela jataí. A família Asteraceae, com o alecrim do campo, o mentrasto, a carqueja, o picão preto e picão branco, o cosmos, erva-botão, serralinha, o girassol, a losna, a arnica brasileira, o aça-peixe e a vedélia como sendo as principais plantas visitadas para a coleta de alimentos da jataí. A família Bignoniaceae com o ipê amarelo e o ipê roxo, a família Euphorbiaceae com o tapiá, a canela, o cróton, a coroa de Cristo e o chá de bugre como sendo as principais plantas visitadas pela jataí. A família Fabaceae com a acácia, o angico, a pata de vaca, o feijão guandu, o pau-brasil, a caliandra, a cássia, crotalária, o jacarandá, a bracatinga, o sene, o tamarindo e o pau-sangue como sendo as principais plantas visitadas pela jataí para a coleta do seu alimento. A família Lamiaceae com o incenso, o hortelã do campo e o manjericão, e outras plantas como o murici, a quaresmeira, o urucum, a goiaba, pitanga, eucalipto, entre muitas outras plantas muito visitadas e utilizadas pela jataí para a coleta de todos os recursos que ela precisa para bem desenvolver o seu ninho. Então, se você quiser trazer qualquer uma dessas espécies, desde as pequenas até as maiores zonas, para perto de você, do seu meliponário, da sua jataí, elas serão muito bem-vindas, pois elas foram as mais visitadas pelas colônias de jataí para a coleta dos seus recursos. Se fosse um pouquinho maior, ninguém criava em meliponário. Essa é a principal descrição da jataí pelos criadores que mantêm elas em seus meliponários. A abelha jataí é uma abelha de comportamento um tanto quanto defensivo, principalmente quando realizamos manejos mais invasivos dentro das colônias, abrindo ali célula de cria, abrindo o invólucro do ninho, e também uma abelha bastante territorialista. Eu diria que o territorialismo dela é a principal característica que difere a jataí de outras abelhas na sua criação. As jataís normalmente defendem muito bem o seu território, principalmente se tratando de outras jataís. Inclusive, é muito comum que as colônias de jataís que estão perto de outras colônias, como essa bugia uruçu amarela ou essa mirim aqui, elas soltem algumas operárias para ficar fiscalizando a entrada dos outros ninhos próximos. E se tiver outra jataí próxima e esse comportamento da outra jataí também for realizado com essa colônia que está aqui, as duas podem acabar brigando e muitas operárias podem ser perdidas nesse processo. Por isso que normalmente é aconselhado manter colônias de jataís com espaçamento de 2 ou 3 metros de distância entre uma e outra nos meliponários, para que elas não acabem brigando por conta justamente desse comportamento territorialista. A jataí, ela se defende principalmente de 3 formas diferentes. Primeiro, fechando o seu pito de entrada para evitar que outros animais entrem dentro do seu ninho. No caso de ataque de abelhas maiores, como a abelha com-ferrão, por exemplo, ela gruda nas asas dessas abelhas e corta as asas das abelhas grandes. Como elas são pequenas, as abelhas grandes não conseguem afetar ela, e cortando as asas, elas conseguem inviabilizar essa abelha
traçando o destino dela completamente, que é, no caso, a morte por falta de alimento. E a terceira forma de defesa da jataí é a mais utilizada para nós humanos, que são as mordiscadinhas na pele, mas principalmente grudar resinas nos pelos. Depois de um manejo de jataí, pode ser que você tenha bastante trabalho para retirar então as resinas dos seus pelos, dos braços ou até mesmo os cabelos. É um comportamento muito comum também para outras espécies de abelha sem ferrão. Aí, diferente de algumas espécies de abelha sem ferrão, ela mantém apenas uma rainha por colônia, e todas as princesas que nasçam enquanto essa rainha ainda está dominante, elas são executadas ou expulsas pela rainha da colônia para que não acabem competindo por dominância desse ninho com a rainha já dominante. Segunda característica, as operárias jovens das colônias de jataí têm uma coloração mais clara do que as operárias adultas. Isso acontece também com outras espécies de abelha sem ferrão, como a iraí, por exemplo, e algumas melíponas como a mandaçaia, principalmente as espécies que têm uma coloração mais escura e presente. É bem mais fácil de visualizar essa diferença das abelhas jovens para as abelhas um pouco mais maduras. Terceira característica interessante da jataí, lembra que eu falei que elas tinham uma espécie de subcasta dentre as operárias, que são aquelas guardas de elite, né? Essas operárias de maior porte, com uma mandíbula maior, que são mais fortes. A existência dessa subcasta já foi comprovada por pesquisas científicas, e realmente em colônias de jataí a gente pode ter algumas guardas de elite treinadas e geradas pela rainha com o único propósito de guardar o ninho. Elas têm mais força e mais poder de guerra para proteger a colônia contra a invasão de inimigos naturais. A quarta característica é que as jataí são muito resistentes, além de adaptativas e generalistas, o que confere a elas possibilidade de nidificar nos locais mais loucos que vocês possam imaginar. Eu já vi jataí construindo ninho dentro de escapamento de carro, dentro de motor de trator, em botas abandonadas, caixas de luz, caixas de correio, onde vocês possam imaginar, o que faz com que essa seja uma das espécies mais fáceis de serem capturadas em iscas pet. A quinta característica é que as jataís enxameiam várias vezes no ano, muito mais do que outras espécies, como as melíponas de grande porte, por exemplo, o que facilita bastante as capturas dessas colônias, principalmente em épocas de floração, que é quando tem maior quantidade de alimento disponível e, consequentemente, as colônias conseguem se desenvolver mais. Sexta característica, as jataís constroem células reais para geração de rainhas e constroem prisões reais para aprisionamento das princesas que vão ser úteis futuramente. Diferente das melíponas, as jataís, como todas as outras trigoniformes, elas geram rainhas por quantidade de alimento oferecido para a célula de cria. Então, quanto mais alimento tem dentro de uma célula de cria, maior a chance daquela larva se desenvolver mais e se tornar uma princesa. Por isso, as células de cria de jataí normalmente ficam nas bordas dos discos de cria e têm um tamanho maior para caber mais alimento e ter a possibilidade de gerar uma princesa. Já no caso das melíponas, o surgimento de princesas, além de ser em maior número, ele não é feito com base na quantidade de alimentação, e sim num fator químico no momento da postura da rainha. Caso a rainha exale o feromônio mandibular dentro da célula de cria, ela inibe o surgimento de uma princesa, e aquela abelha vai se desenvolver como uma operária. Caso ela não coloque o feromônio mandibular na célula de cria no momento da postura, aquela célula dará origem a uma princesa, que vai futuramente competir com essa rainha, provavelmente sendo expulsa do ninho, ou caso a rainha não esteja dominante, vai tomar o lugar dessa rainha naquela colônia. E as prisões reais, elas são características exclusivas de algumas espécies de trigoniformes, como no caso da jataí, algumas mirins, iraí, entre outras espécies. Elas funcionam como uma forma de lar temporário daquela princesa até que ela seja utilizada para substituir a rainha que já está mais ou menos produtiva ou está com algum problema naquele ninho. Então essa prisão real, ela é utilizada para manter uma princesa viva, ela vai sendo alimentada dentro dessa prisão real até que seja o momento de trocar a rainha que já está com algum problema por aquela princesa para que ela se torne então uma nova rainha. A sétima característica é que as jataís são abelhas extremamente limpas e higiênicas. O próprio professor Paulo Nogueira Neto, um dos grandes mestres da meliponicultura brasileira, já disse em seus livros e pesquisas que a jataí, por ser uma abelha que não visita substâncias contaminantes como fezes de mamíferos, por exemplo, para adorno do seu ninho, ela se torna então uma abelha muito limpa e higiênica, tendo um dos méis mais puros e limpos do Brasil. A oitava característica é que as colônias de jataí têm média de 3.000 até 5.000 operárias por colônia, o que é uma quantidade até que relativamente grande para abelhas de pequeno porte como essas. A nona característica é que durante a noite
noite, as colônias de jataís podem fechar o seu pito de entrada para proteção do ninho. Vale lembrar que fechar o pito de entrada não significa que a sua colônia está passando por problemas. E não fechar o pito de entrada não significa que a sua colônia também está com problemas. Essa característica de fechar ou não o pito de entrada varia muito com relação ao genótipo e não é de fato uma característica que a gente pode utilizar para saber se a colônia está bem ou não. E a última característica sobre a abelha jataí é que elas só vão iniciar os seus trabalhos de coleta externo quando as temperaturas médias externas ultrapassarem os 19 ou 20 graus Celsius. É claro que isso pode sofrer alterações para espécies ou para colônias de jataís que estão mais no sul do Brasil, que elas podem iniciar um pouquinho mais frio, né? A partir dos 16, 17 ou até 18 graus. Mas em geral, é a partir dos 19 que elas vão iniciar o trabalho, justamente porque são abelhas de pequeno porte, elas têm pouca resistência ao frio, que vai enrijecendo os músculos locomotores dela e vai impedir então esse bater de asas para o trabalho. Principais coisas quando se fala de abelha: o mel. No caso da jataí, um dos méis mais puros e medicinais que a gente pode encontrar tanto no Brasil quanto fora do Brasil. O mel de jataí, ele tem uma textura um pouco diferente do mel tradicional, ele é um pouco mais líquido, tem uma coloração amarelo alaranjado e tem um sabor e um aroma muito intenso e característico da espécie. É um mel muito enzimático que torna o sabor dele diferente do mel tradicional. Além de doce, o mel de jataí ele pode ser um pouquinho cítrico e tem um leve toque de amadeirado, que torna o sabor desse mel único e muito agradável para quem ainda nunca consumiu e está com medo de ser um mel muito diferente do tradicional. A produção desse mel nas colônias de jataí gira em torno de 600 a 800 gramas por colônia por ano, o que torna a jataí uma espécie ligeiramente pouco produtiva, mas quando comparada a outras abelhas do tamanho dela, ela sim é uma grande produtora de mel. E quando o assunto é propriedades medicinais, pode anotar, o mel de jataí é um dos mais medicinais do Brasil. As pesquisas já comprovaram que esse mel tem ação anti-inflamatória, antibiótica, antiviral, cicatrizante, antimicrobiana e pode auxiliar no bom funcionamento do nosso organismo, além de também elevar a nossa imunidade. Isso fora muitas outras pesquisas que ainda estão sendo realizadas para comprovar outras propriedades medicinais desse, que é então um dos principais méis medicinais do nosso país. Jataí, como a maioria das espécies de abelhas nativas sem ferrão, tem sim algumas ameaças à sua criação, que os meliponicultores que vão manter essa espécie nos meliponários precisam se atentar para não passarem por problemas com a criação. A primeira ameaça é o fumacê, principalmente para meliponicultores de grandes cidades. O fumacê, que é aquele carro que passa dispersando veneno para mosquito da dengue, pode sim interferir na sobrevivência, no desenvolvimento das colônias de jataí. Por isso, se você mora numa cidade que passa fumacê, fique atento ao calendário de aplicação do fumacê e na noite anterior à aplicação, feche a entrada da sua colônia de jataí utilizando uma redinha ou alguma espuma. Deixe o dia da aplicação com ela fechada e somente no dia seguinte você faz a abertura dessa colônia para trabalho. Assim elas não vão ter contato com o veneno e você não vai ter perdas na sua colônia. A segunda ameaça são as abelhas limão, que também são abelhas nativas sem ferrão e que são especializadas em realizar saques de alimento de outras colônias de abelhas sem ferrão. As principais espécies alvo da abelha limão são as abelhas mirins, iraí e a abelha jataí, abelhas de pequeno porte e que em geral são mais fáceis de serem invadidas e saqueadas pela abelha limão do que outras espécies. O ataque de abelha limão segue algumas características importantes e dá pra gente intervir no momento do ataque e prevenir o ataque de acontecer, como por exemplo colocando espécies que são defensivas contra a abelha limão junto com as jataís no nosso meliponário. Um exemplo disso é a abelha mandaçaia. A terceira ameaça são os forídeos, umas pequenas mosquinhas que entram nas colônias de abelha sem ferrão para se reproduzir, botando os ovos nos potes de pólen das abelhas nativas sem ferrão. No caso da jataí, essa não é uma grande ameaça, afinal os forídeos, eles só vão entrar em colônias que estão extremamente enfraquecidas. Por isso, se você tem um bom pasto para manter a sua jataí alimentada e faz manejos corretos, você não terá colônias enfraquecidas e não precisará se preocupar muito com o forídeo. A quarta ameaça é a diapausa. A jataí, assim como as mirins e algumas outras espécies de trigoniformes, realizam uma pausa da postura feita de forma estratégica e
e automática pela própria colônia de abelha jataí durante alguns momentos específicos do ano, normalmente momentos que antecedem o inverno, justamente como uma característica de economia de alimento para o período crítico do inverno. Só que a diapausa tem um pequeno problema. Em alguns casos, ela pode não retornar, ou seja, a rainha não volta à postura e essa colônia começa a definhar até morrer caso o meliponicultor não intervenha. Então, se você perceber que a diapausa não está retornando, comece uma suplementação proteica na sua colônia de jataí a fim de retornar o trabalho de postura da rainha e reverter a diapausa. A quinta ameaça são os agrotóxicos. Se você mora numa região próxima a grandes plantações ou a lavouras de plantio de alguns cultivares que utilizam agrotóxicos, principalmente inseticidas, na aplicação, converse com os seus vizinhos ou com quem realiza essa aplicação para entender o momento que vai ser realizado e, assim como no caso do fumacê, mantenha as colônias fechadas durante os dias de aplicação para que você não tenha tanto problema com contaminações nas suas colônias. E a sexta e última ameaça é a maior causadora de problemas em colônias de jataí: o manejo incorreto das jataís. Tanto no caso de divisões quanto no caso de manejo de transferência ou qualquer outro manejo com as jataís, a gente tem que ter muito conhecimento e tomar muito cuidado antes de realizar qualquer manejo. Manejos que são feitos sem conhecimento têm grandes chances de colocar aquela colônia em risco de morte. Por isso, antes de realizar qualquer manejo com a sua colônia de jataí, tenha certeza de que você tem o conhecimento necessário para isso. E se você quer aprender como criar suas próprias colônias de abelha sem ferrão, se inscreve no nosso canal para acompanhar mais vídeos como esse. E é claro, agora que você já aprendeu tudo isso sobre a abelha jataí, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você mais gostou do vídeo, se você tem alguma sugestão ou alguma crítica. A gente sempre ouve as críticas para melhorar o nosso trabalho aqui no Abelhando Mundo Afora e o conteúdo que a gente entrega para você. E o mais importante, se você achou que esse conteúdo tem valor, se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos como esse aqui do canal Abelhando Mundo Afora. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e vou ficar aguardando o comentário de vocês aqui embaixo sobre próximas espécies de abelha sem ferrão pra gente fazer aqui os vídeos da nossa enciclopédia das abelhas nativas sem ferrão. Quem sabe a gente faz da guaraipo, quem sabe da uruçu amarela, quem sabe da abelha canudo, quem sabe da marmelada. Deixa aqui embaixo a sua sugestão de espécie e a gente vai escolher alguma delas para estrelar os próximos vídeos da enciclopédia de abelha sem ferrão do Abelhando Mundo Afora. O que me resta dizer é um grande abraço do maior abelhudo de todos e a gente vê nos próximos vídeos aqui do canal. Fui, pessoal!